chegando, tomando assento, acalmando os nossos corações. Já iniciaremos o nosso culto. Enquanto os irmãos chegam, quero aproveitar para reforçar o convite para quarta-feira, às 19h30, aqui na igreja, teremos o aniversário da UPH, da nossa União Presbiteriana de Homens. Então, teremos aqui a presença do pastor Leandro, da Igreja Presbiteriana da Tapera, teremos a apresentação do coral, teremos irmãos de outras igrejas que estarão aqui visitando. É o aniversário da UPH, mas o convite é para toda a igreja, para que todos participem. Então, fortaleçam, ajudem, deem força, a nossa UPH, apoiem o trabalho deles e estejam presentes aqui na quarta-feira. Bom, vamos iniciar então esse nosso momento de culto e eu convido a igreja para a leitura do Salmo 118. Nós leremos a partir do versículo 21 até o 29, até o final desse capítulo. Então, Salmo 118, versículo 21. O título desse capítulo aqui na minha versão é A Alegria dos Justos pelo Salvador, e é essa reflexão que nós faremos agora. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui nessa noite para render graças ao Senhor, para render graças àquele que foi rejeitado pelos seus, aquele que foi rejeitado pelo mundo, mas que veio ser a pedra angular, veio ser a rocha sobre a qual nós somos estabelecidos. Ele que vem e nos salva e nos liberta do mal, e nos reúne hoje como esse povo salvo pela graça do Senhor, para culto a Ele. A esse nós viemos bendizer, a este nós viemos ouvir, louvar, cultuar. É esse quem nos abençoa nessa noite, e é a Ele que vamos render toda a gratidão, e ao cantar cada louvor, ao dedicar atenção a esse Deus, que a gente faça em gratidão por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas, tudo aquilo que Ele é para nós, por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, curve sua cabeça, eleve os seus pensamentos agora ao Senhor, acalme o seu coração, oremos. Pai, muito obrigado porque estamos aqui reunidos pelo Senhor, para a glória do Teu nome, para louvor e exaltação do Teu nome, das Tuas obras, das Tuas maravilhas. Estamos reunidos aqui nessa noite para experimentar um pouco daquilo que nós viveremos na eternidade. Estamos reunidos aqui para desfrutar da presença do Senhor, para, como templo do Senhor que somos, desfrutarmos da sua glória em nosso meio, a glória que preenche
todo o templo, Pai, que o Senhor nos conduza, que o Teu Espírito Santo nos capacite para esse momento de adoração, que o Espírito Santo prepare a nós, os nossos corações, a nossa alma para louvarmos a Ti, para engrandecermos ao Senhor, que a gente deixe as preocupações, a ansiedade de lado, porque estamos diante daquele que pode nos ajudar e que nos ajuda e que nos fortalece para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Estamos diante daquele que faz com que qualquer dificuldade se torne nada, porque é o Deus do impossível, porque é o Deus todo-poderoso, porque é o Deus que já nos salvou, é o Deus que já nos libertou, é o Deus que já nos garantiu a vida eterna, e nada se compara à glória da vida eterna, nada se compara à vida com Deus. Senhor, nos ajude nesse momento, nos ajude, que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, que seja tudo para a Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu.
nossa alma, enche o nosso espírito com a tua alegria, com o seu amor nessa noite. Clame pelo Espírito do Senhor nessa noite. Peça que Ele enche o teu ser, invada o seu coração, a sua vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga: só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Irmãos, o Salmo 32, o Salmo de Davi, é o Salmo que nos leva à reflexão da nossa necessidade de arrependimento, de confessar a Deus os nossos pecados. Do versículo 1 ao versículo 5, que farei a leitura agora, nós podemos fazer essa reflexão e o texto começa dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O Filho de Deus, aquele que foi salvo, ele não pode viver sem confessar, sem colocar diante de Deus aquilo que ele comete e que desagrada ao Senhor. E o texto diz que bem-aventurado é essa pessoa que coloca diante de Deus em arrependimento sincero aquilo que tem cometido de mal e recebe de Deus o perdão. E nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos e ter um momento onde a gente vai colocar diante de Deus os nossos pecados. Talvez haja algo que você não tenha confessado ao Senhor, talvez haja algo que você tenha ocultado, talvez haja um pecado sobre o qual você tenha se calado, e isso pesa na sua alma, e esse é o momento de você colocar diante de Deus isso. Nesse momento, direcione o seu coração a Deus e coloque diante do Senhor os pecados, confessem os pecados ao nosso Deus. Senhor, eu me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor se estende a ti, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Senhor, nós te louvamos pela tua santidade, nós te louvamos pela tua perfeição, nós te louvamos porque o Senhor é o padrão, é o modelo que nós devemos seguir, é a quem nós devemos nos assemelhar dia após dia. Senhor, quando o Senhor nos criou perfeitamente a tua imagem e semelhança, o Senhor viu a tua obra e disse que tudo era muito bom. Nós pecamos, nós caímos, nós falhamos, e hoje somos necessitados do teu perdão e colocamos diante de ti os nossos pecados, colocamos diante de ti as nossas transgressões e pedimos com fé, sabendo que o Senhor nos perdoa, o Senhor nos perdoa e nos livra de todos os nossos pecados. Confessamos e somos perdoados em nome de Jesus.
mais caro, derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego tudo. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Ah, Senhor, receba o nosso louvor nessa noite. Receba a adoração da tua igreja que clama a ti, que quer sentir. Ah, Pai, a tua presença, que o nosso louvor chegue ao trono do Senhor como aroma suave em suas narinas. Que o Senhor encontre em nós corações quebrantados, dispostos a te adorar, dispostos a te buscar, a entregar o melhor para o Senhor nessa noite. Encontre em nós, ó Pai, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Entregamos tudo ao Senhor nessa noite, o nosso melhor perfume, o que há de mais caro, Senhor. Entregamos e derramamos aos teus pés, pois reconhecemos que não somos nada sem o Senhor, que sem o Senhor nada teria sido feito. Reconhecemos a tua majestade nessa noite e te entregamos, Senhor, todo o nosso louvor. Eu te entrego tudo.
te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Entregue tudo para o Senhor nessa noite. O seu melhor louvor, todo o seu fôlego. Diga para sua alma: louve ao Senhor, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Senhor, entregamos tudo aos pés do Senhor. Que suba ao Senhor como um bom perfume. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nesse momento eu quero ler o Salmo 100. Um salmo que é atribuído a esse convite de cultuarmos ao Senhor. E que nesse momento eu quero que a gente pense nesse salmo como esse convite a um momento de ação de graças, de agradecer ao Senhor. E o Salmo 100 diz o seguinte para nós: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Nós iniciamos a canção anterior aqui cantando e falando desse Deus que nos deu tudo. E esse momento onde nós vamos ofertar e dizimar, eles precisam partir dessa compreensão de que nós servimos a um Deus que já nos deu tudo e que aquilo que nós depositamos aqui, na verdade, nós damos dele para ele porque recebemos dele. Esse texto ele nos convida a servirmos ao Senhor com alegria, com cântico, e nós vamos fazer isso e é importante que a gente faça isso no momento em que estivermos cantando e levantando dos nossos assentos, que a gente traga os dízimos e ofertas ao gasofilácio com alegria, cantando ao Senhor, entendendo que aquilo que estamos fazendo parte dessa compreensão de que nós somos o povo do Senhor, fomos feitos pelo Senhor, fomos trazidos à existência pelo Senhor, e porque nós reconhecemos, assim como o salmista no versículo final reconhece, porque entendemos que o Senhor é bom, que a misericórdia dele dura para sempre, que de geração
em geração a sua fidelidade. As promessas do Senhor, elas não são frustradas, elas são feitas por Ele e elas permanecem para sempre. Amém. Coloque-se de pé. Vamos louvar que estamos firmes. E nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Na liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Diácono Lucas irá nos conduzir em oração. Graça e paz, igreja, amém? Deus continue abençoando a vida de cada amado irmão, cada visitante. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela rica oportunidade de estarmos, Pai, na Tua casa de oração, cultuando, louvando, engrandecendo Teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada amado irmão, cada visitante que se faz presente. Continua nos abençoando, Pai, como povo do Senhor. Nesse momento, agradecemos ao Senhor por cada dízimo, cada oferta colocado aqui no Teu altar. Que tudo venha a ser para engrandecimento, Pai, do Teu santo reino, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, perdoa nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém e amém. Pastor Jonatas estará nos conduzindo. Meus queridos, graça e paz de Jesus Cristo, uma boa noite. Louvado seja o Senhor, que é aquele que mantém os nossos passos firmes e descansados nessas preciosas promessas do Senhor. Hoje é uma noite de celebração especial, porque nós estamos recebendo em nossa igreja novos membros. E eu quero chamar aqui à frente a dona Márcia e a irmã Esther, que estão vindo
e sendo recebidas de outra comunidade evangélica. Aliás, eu diria até que essas irmãs são mais daqui do que muitos outros, porque hoje lá, quando conversávamos no conselho, vivenciamos assim um bom período da história da nossa igreja, relatada por elas. E eu fui consultar lá o livro de rol de membros da nossa igreja, e lá estava o papai, a mamãe da nossa irmã, Dona Márcia. Ela já estava aqui na nossa igreja durante muitos anos. A Esther esteve aqui na sua adolescência, isso? Adolescência e juventude. E praticamente desenvolveram os primeiros passos na fé, e depois tiveram, por circunstâncias, estarem em outra igreja, mas aqui estão de volta. E nós queremos declarar que nós as recebemos com o coração cheio de alegria, e desejamos, como falamos na nossa reunião, que as irmãs sejam muito bem acolhidas, abençoadas entre nós, e também sejam bênçãos para as nossas vidas, para a vida da igreja. Então, que a igreja faça festa com elas, depois as abrace, as acolha e as receba como membros da nossa igreja. Aliás, outro dia eu fiquei assim, curioso, porque me falaram, é só um parêntese, tá? Que membra também está certo. Só que me soa ser tão, né? Elas são membros dessa igreja, Fica assim meio estranho, mas está certo também. Mas eu vou continuar falando que elas são membros da igreja, tá bom? Que Deus os abençoe, querido. Eu gostaria de convidar os presbíteros a virem aqui, darem as boas-vindas às nossas irmãs. A igreja, diga-se, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém, amém. Aí. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos alegres e gratos ao Senhor pela vida dessas queridas irmãs. As abençoamos, as recebemos com alegria e suplicamos, ó Deus, que elas encontrem entre nós ambiente saudável, propício ao crescimento delas, ao bem-estar delas, espiritualmente também falando, para que assim a tua igreja cada dia mais cresça para a glória do teu santo nome. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus as abençoe, queridos, sejam bem-vindas. Brenda. A Brenda, depois, se você tiver liberdade, converse com ela um pouco, e você será com certeza abençoado, estimulado com o testemunho dela.
como Deus foi gracioso para com ela, apesar de tantas lutas, o Senhor lhe concedeu forças para vitórias. O Senhor a resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje, para a glória de Jesus, ela está liberta. E então, juntos, nós celebramos o que Jesus fez na vida dela e também o que Jesus continuará fazendo na vida dela. João 10:10 diz que o ladrão tem um objetivo somente. Ele vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus se coloca nesse caminho e diz: eu, porém, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ela encontrou essa vida em Jesus e agora viverá em abundância, ou seja, descobrindo cada vez mais o quanto é bom servir a Jesus e andar no caminho dele. Eu fico muito feliz pelo que Jesus começou a fazer, não aqui, mas já vinha fazendo desde lá, trabalhando na sua vida, e eu fico feliz por você estar entre nós e ser recebida no nosso meio. Querida, você confessa diante da igreja que crê em Jesus Cristo encarnado, Filho de Deus, Pai, que veio, desceu essa terra, sofreu, foi maltratado, crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou em glória no terceiro dia, foi elevado aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, e com a igreja ele reina para sempre. Você o confessa como Senhor e Salvador de sua vida diante da igreja, sim? Confesso. Amém. Você crê nas Sagradas Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, como única regra de fé e prática para a sua vida? Sim. Você promete ainda que será zelosa com a sua vida, com o seu testemunho, para que Jesus brilhe sempre através de suas ações, através do que você fizer, que o reino dele seja exaltado, glorificado, que o evangelho seja reconhecido através da sua vida. E aí, para que seja assim, você promete também diante da igreja que orará buscando ao Senhor, lerá a palavra dele dia após dia, sim? Prometo sim. Aleluia. Então a igreja agora, a igreja promete orar também por ela? Sim. Vocês prometem também recebê-la com toda alegria no coração? Sim. Amém. Brenda, você ainda promete ser obediente, submissa às autoridades constituídas nessa igreja, enquanto elas estiverem de acordo com as Escrituras, para o seu próprio bem e crescimento da sua fé? Sim? Amém. Então nós vamos proceder neste momento o batismo dela, tendo ela já confessado ao Senhor como seu único e eterno Salvador. Eu quero convidar a tia dela que estava aí, para vir aqui. Cadê ela? Ah, está aqui. Ela já é membra da igreja presbiteriana, lá em Itanhomi, Minas Gerais. Itanhomi, Minas Gerais. Está no mapa, gente. Presbítero Paulo que não esquece, né, Paulo? Amém, amém.
Vou pedir à igreja que se coloque de pé, nós vamos proceder nesse instante o batismo da nossa irmã. Baixa a sua cara. Brenda, você é uma ovelha preciosa do rebanho de Jesus Cristo. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Oh Deus, a festa em nosso coração, a festa nos céus, a celebração da Igreja do Senhor pela vida da tua filha. Obrigado porque ela ouviu a voz do bom pastor. O Senhor a atraiu com amor eterno e ela agora andará seguindo ao Senhor e ouvindo a tua voz. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor já a tenha batizado com o Espírito Santo, conceda a ela, ó Deus, os mais preciosos dons espirituais, para que ela edifique com a vida dela a igreja e também edifique todos os lugares por onde ela passar, que ela tenha discernimento da tua vontade, do teu querer, ande cada dia mais e mais no caminho do Senhor e a alegria do Senhor esteja enchendo o coração dela para servir ao Senhor. Que o Senhor assim a abençoe e abençoe também todos aqueles que se aproximarem dela, e impeço, ó Deus, que o inimigo a toque, se aproxime dela, mas que ela permaneça temente e caminhando vitoriosamente no caminho do Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os presbíteros venham dar as boas-vindas à Brenda. Querem falar alguma coisa para a igreja? Fala, Brenda. Já recebeu a braga todo mundo? Bom, eu queria primeiramente agradecer a Deus por esse momento, por esse dia. E como o pastor falou, eu tenho um testemunho. E eu quero dizer que eu só estou aqui de pé e podendo falar com vocês, porque Deus operou um milagre imenso na minha vida. Amém. Eu tentei suicídio no ano passado, em julho do ano passado. Me joguei do 2º andar do prédio. E hoje tenho algumas limitações físicas, mas isso não é nada perante ao milagre que Deus operou na minha vida, de me manter viva e podendo professar a minha fé. Então, eu gostaria muito de agradecer à igreja pelo acolhimento, por toda a ternura, por todo o afeto que eu recebo aqui, por parte dos irmãos, por parte do pastor que me acolheu, que atendeu ao meu pedido, né, de me batizar, de me tornar membro.
E é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos nós. Amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Criançada, venham. Vamos orar por eles? Pega a mão, vamos abençoar nossos filhos. Pai, obrigado pela vida dos nossos pequenos. Que eles continuem colocando diante do Senhor o perfeito louvor que faz emudecer o inimigo e o vingador, principalmente na família deles. Que eles continuem crescendo abençoados pelo Senhor. Nós os abençoamos como igreja. Em nome de Jesus, amém. Podem ir, queridos. Salmo de número 150. Já que vocês vão ficar assentados durante toda a pregação, vamos colocar de pé e vamos ler esse salmo juntos. Vamos ler da seguinte maneira, então. Os homens leem comigo e as irmãs leem seguindo, tá bom? Os homens. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todos. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Mais uma vez, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Pode se assentar, queridos. O Salmo 150 é o grande clímax do saltério. Após toda a caminhada dos salmos, após toda a passagem por descrições dos mais pessoais, íntimos, momentos de lamentos, momentos de confissões, momentos de súplicas, momentos de sabedoria, de confiança, de gratidão. O livro termina com essa explosão de louvor. Nele, nós não temos assim ensinamentos específicos, doutrinas. O que nós temos nele é somente um louvor crescente. Os reformadores e teólogos da tradição reformada enxergaram esse salmo como a consumação de uma vida de fé, ou seja, tudo
tudo na vida do cristão deve convergir para a glória de Deus. Calvino descreveu esse salmo como uma convocação universal ao louvor divino. Sobre esse salmo, ele disse: a glória de Deus brilha tanto na igreja como em toda a criação. Lutero, também comentando o salmo, ele disse: esse salmo ensina que tudo que Deus criou pode ser usado para o seu louvor, para a sua exaltação. E ele ainda disse: depois da teologia, não há arte que possa ser igualada à música, ao louvor. Charles Spurgeon observou que o saltério começa com a bem-aventurança de um único homem justo, descrevendo um homem justo, o Salmo 1, e ele termina não com um homem só louvando, mas com um louvor universal a Deus, e concluiu: enquanto tivermos fôlego, devemos empregá-lo em louvor. Quando o último suspiro chegar, esse último suspiro deve ser um louvor a Deus. Como é bom, portanto, saber que eu respiro. Todo ser que tem fôlego, que respira, louve ao Senhor. Faz assim comigo, ó. Outra vez. Você lembra no tempo da pandemia, que você de vez em quando se flagrava fazendo assim, para ver se você estava respirando direitinho? Contando tempos, os segundos, para ver se não estava assim, fora do compasso. Esse ato que nós acabamos de fazer, ele é tão natural, é tão mecânico, que mesmo que eu não tivesse pedido, você estaria fazendo sem perceber. Você está respirando. Nosso corpo, sem a respiração, o nosso corpo sem oxigênio é defunto. O nosso sangue precisa de oxigênio. O nosso cérebro precisa de oxigênio. Os nossos ossos precisam de oxigênio. O nosso coração precisa de oxigênio. Mantemos, portanto, o nosso corpo vivo através da respiração, que é um movimento tão natural e genuíno. E ao mesmo tempo, de tão natural, nos faz valorizar o quanto é importante para as nossas vidas e para o propósito delas. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele começa então esse último salmo dizendo: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Essa palavra aleluia, são duas palavras, ela tem duas partes. Halel, que é louvor, exaltar com intensidade, com brilho. Iá é a abreviatura de Yahvé, o tetagrama, as iniciais, digamos, impronunciáveis do nome de Deus. A raiz de Yahvé tem o significado de ser ou causar. Deus é. Ele é o eu sou. Louvem a Deus, aquele que é, com toda a sua identidade. Quando Jesus passou em Jerusalém pelo templo, ele parou
olhou e ele disse: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Segundo os estudiosos, a autoria desse salmo é de Davi. Portanto, seria Davi quem nos faz esse convite para louvar ao Senhor no seu santuário. Agora observem aí um detalhe: louvem ao Senhor no seu santuário. Não é no santuário, mas é no santuário dele. Esse santuário, portanto, não é um lugar, não é simplesmente um prédio, ele não é fixo. Qual é o santuário de Deus? Porque é louvai a Deus no seu santuário. Qual é o santuário de Deus? Em 1 Coríntios, Paulo afirma por 3 vezes que o santuário de Deus somos nós, no capítulo 3, no verso 16, também no verso 17, no capítulo 6, no verso 19, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Já em Apocalipse 21, no verso 22, quando há a contemplação dos céus, João disse o seguinte: não vi nela, na cidade de Deus, não vi santuário. E ele falou por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. Em Cristo, portanto, o santuário é toda a terra que está cheia da glória de Deus. O santuário somos nós. Mas essa descrição de Apocalipse, ela só vai acontecer, e enquanto ela não acontece, o santuário também é um lugar de louvor, um lugar onde nós nos reunimos e temos intimidade com Deus, adoramos, e o firmamento é o lugar público, externo, é o louvor nosso, meu, seu, de todos nós, de todo ser que respira, de toda a criação, nós nos ajuntamos e assim louvamos ao Senhor. Você que respira é santuário, você louve ao Senhor. O Espírito de Deus habita em vós. E espírito, no grego, pneuma, não é algo assim eterno, uma nuvenzinha, um frio, um calor, uma energia. Pneuma é o sopro animador, é o princípio da vida, é a respiração, é como lá no hebraico o ruá, é Deus em nós, é o hálito de Deus em nós. Quando Deus criou o ser humano, Ele soprou nas suas narinas e o homem passou a ser um ser vivente. Deus é o eu sou, uma expressão tentando definir Deus, uma tentativa, portanto, de explicar o tetragrama, o nome impronunciável de Deus. Os rabinos explicam que quando Deus disse para Moisés dizer a Faraó quem ele é, e ele disse: diga para ele que eu sou.
Os rabinos dizem que quando Deus falou isso para Moisés, Deus não teria então falado. Deus respirou. Respirou. Diga a ele que eu sou o que mantém a vida em todos os lugares. Eu sou. Quem você é? Você é um ser que respira. Se você respira, você, portanto, é também santuário de Deus. É um filho amado de Deus, que é santuário do Deus vivo, do Deus que é, e não apenas, você não é apenas algo, mas, além de que me faz ver que tudo está cheio da presença e da vida de Deus na criação, e eu posso dizer, não apenas para mim, mas também para toda a criação, louve ao Senhor. Quando nós respiramos, como eu lhes pedi para que fizesse, mas quando a gente normalmente, no nosso dia a dia, você já teve aquele momento que você está sentado assim no sofá, e de repente você faz assim? Sabe por que que isso pode acontecer? Porque em algum momento você atrasou a sua respiração. E quando você faz isso, é porque você parou em algum momento e durante aquele pequeno tempo você ficou pensando nas suas inquietações, nas suas preocupações, nas ansiedades, na dor, e por algum instante você deixou de respirar, e você então, eu preciso do fôlego, eu estou vivo. Respire a vida, inspire a vida, tenha esse respirar de Deus em você. Como você está? Como é que a igreja está? A gente tem que lembrar em todo tempo que nós estamos vivos. E se nós estamos vivos, nós estamos cheios do sopro do Espírito, da vida de Deus, do eu sou de Jesus. A igreja, o ser que respira, louva ao Senhor. Em segundo, o que não tem vida está aguardando um toque seu para louvar ao Senhor. Ele disse também que todo o céu proclama, louve ao Senhor, todo o santuário louve ao Senhor, mas também disse assim, a trombeta, o saltério, a harpa, o instrumento de cordas retumbantes, louve ao Senhor. Mas esse violão aqui está louvando ao Senhor? Não. Esse baixo ali está louvando ao Senhor? Não. Mas quando Kelinha pega esse baixo aqui e os outros, Paulo Júnior, o que acontece? Esse negócio aqui cria vida. Ele louva o Senhor. Quando os bateristas que aqui estão, se eles entrarem e ficarem parados aqui, a bateria, se pudesse falar, o que ela diria? Bata em mim, me toque, me dê vida, porque eu quero louvar ao Senhor. Jesus disse, lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 40, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Não permita, portanto, que nenhuma pedra clame porque você se calou, mas faça com que a pedra possa louvar, possa ganhar vida e louvar ao Senhor. Toque aquilo que está morto para que tenha vida
e então toque, tanja aquilo que está inanimado e deixe que dali saia um bom som, uma boa música, um bom louvor. Faça, portanto, que o morto louve ao Senhor. Respire. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, endoidou de vez, porque não tem como. A trombeta, o saltério, a harpa, o adufre, os instrumentos de corda, a flauta, os símbolos sonoros, retumbantes, eles permanecerão inertes, pendurados nos salgueiros, se eles não forem tocados pela nossa vida. A morte, quando é tocada pelo louvor ao Senhor, daquele que está louvando ao Senhor, ganha vida. Louve ao Senhor com dança. A gente tem um certo preconceito com a dança, né? Eu me lembro num retiro dos jovens, aqueles retiros que eram feitos em todos os carnavais, período de carnaval, toda a federação, 200, 300 jovens reunidos, e eu me lembro que eles fizeram uma noite de festa, onde depois do culto, eles foram para o ambiente mesmo, tiraram ali as cadeiras, colocaram muita música, louvores. Eu acho que eram essas noites de músicas antigas. Como é que é o nome disso? Anos 80, uns negócios assim. Aí eu estava ali, eu queria dançar um pouco também, mas sou tímido, porque eu não sei como fazer isso muito bem. Mas eu comecei a olhar, aí daqui a pouco eu chamei o líder, que era o presidente na época, disse aqui: vem cá, esse negócio aí não está bonito não. Eu acho que já passou até da hora da gente parar, porque esse pessoal está dançando, não é para louvar ao Senhor, é para provocar um ao outro. Essas danças estão cheias de sensualidade. Havia muita sensualidade. E ele perguntou assim: e o que eu faço, pastor? Ué, pega o microfone ali e vamos parar tudo. E foi o que foi feito. Agora, irmãos, se você observar, os instrumentos tangidos, eles começam a envolver o nosso corpo, de tal maneira que a criancinha, os meus netinhos lá, que nem completaram 2 anos, eles começam a ouvir a música, já começam. Eles viram os adultos. Será que foi isso? É a música que já vai envolvendo o corpo, a vida. A dança pertence também, ela está presente também no louvor, na celebração ao Senhor. Como vimos no domingo passado, Miriam tomou o tamborim e as mulheres a seguiram e elas louvavam, dançavam. O Salmo 30, no verso 11, diz que Deus transforma as nossas vestes de pranto em danças. A nossa versão diz folguedos, mas a versão revista corrigida traduz como dança. No Salmo 149, a revista corrigida também diz: louve o seu nome com danças. Em Juízes, no capítulo 11, a filha de Jefté, quando foi ao encontro dele, ela saiu também com tamborim e dançava. Não havendo a presença dessa sensualidade, mas de um corpo que quer expressar alegria, que pode expressar alegria, porque está respirando, está cheio de gratidão ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu me lembro na minha adolescência, eu não sei quem se lembra aqui, era um grupo musical chamado Servos.
E para aquela época eles eram muito avançados. E eles gravaram uma música que era um sambinha. Mas que sambinha joia! E uma vez, estava lá e eu gostava, ainda gosto, da música num bom, não tão alta, mas também não tão baixa, a não ser que eu esteja em momentos de reflexão. E eu coloquei, tocou aquele samba, papai passou, ouviu, parou, disse assim, a coisa hoje está mudada, né? Está mudada. Tá bom. Passando um tempo, numa outra ocasião, ele passa outra vez, e a música estava tocando, e papai então parou outra vez, e ouviu, e eu olhei assim para ele, percebi que assim na face dele, que ele já estava gostando da música, e assim para minha surpresa, papai começou, e eu olhei para ele e disse assim, o que é isso, pai? Perdeu a compostura? Ei, meu filho, como é que a gente fica parado com uma música dessa? Isso é louvor a Deus. Olha, naquela época, vocês se lembram, aliás, lembrei de outro momento, como que a gente dançava nos retiros? Lena, Moacir, naqueles retiros lá em Farol, que a gente fazia aquela grande roda, e a gente brincava ali de rodas, era todo mundo de mãos dadas. Eu não lembro mais as músicas que cantávamos ali, eu lembro era da festa que a gente fazia, no arraial do povo de Deus, a louvor, louve-o no firmamento, obra do seu poder, tire um som do armário, tire um som da sua pia, tire um som da sua casa, faça com que está ao seu redor, ganhe vida e louve ao Senhor. A gente aprende isso com o Salmo 57, no verso 8, quando o salmista diz assim, despertai lira e harpa. É ele olhando, acorda violão, acorda bateria, despertem, faça louvor ao Senhor. Salmo 108, 2, despertai saltério. O saltério, antigamente, naqueles dias também, era um instrumento de cordas dedilháveis, como a harpa, mas também é uma referência aos 150 salmos, ao saltério. Se eu apanhar a Bíblia, lá no meio estão os 150 salmos de louvores ao Senhor. Mas aqueles 150 salmos, estando ali, eles não louvam o Senhor. Eles contêm ordens, contêm experiências de louvores. Agora, quando você apanha esses salmos e os canta e os celebra, e adora o Senhor com eles, aí sim o saltério despertou, e então esse Salmo 150 vem nos ensinar isso, ou seja, o inário não louva ao Senhor se não for cantado. Lá em Efésios 5,14, o apóstolo Paulo dá o seu grito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, venha para a vida, louve ao Senhor. Em Isaías 26, 19, ele disse, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos,
ponha o firmamento para louvar ao Senhor, ponha a criação para louvar ao Senhor, antes que ela proclame a glória de Deus, você já estará proclamando a glória de Deus, a sua própria vida, o seu ser, aquilo que você é em Cristo Jesus, e por causa de Cristo Jesus, você que recebeu o fôlego da vida, o sopro de vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor onde você estiver. Chegue no seu trabalho, louvando ao Senhor. Continue cantando lá enquanto você toma o seu banho. Louve aqui, mesmo que você seja desafinado. Misericórdia. Mas louve ao Senhor, atrapalhe mesmo quem está do seu lado, que não consegue nem cantar assim, porque você está meio fora, mas você está dentro da vontade de Deus. E o que a gente não sabe é que, bem, pelo menos eu já ouvi isso, né? E aprendi também assim, que não tem desafinado. O que acontece é que você aprendeu a afinação brasileira, mas se você for lá na África, você vai ver que eles estão assim, em outra coisa. Se você for na Síria, em outra região, em outro país, você vai ver uma certa tonalidade que aparentemente está em coma. Coma é aquele, digamos, aquele vazio que há no violino, quando o violino faz, ele está indo de uma nota para outra, mas esse espaço aí, é o que você está. Então você diga assim: eu estou em coma, mas estou louvando ao Senhor, eu estou glorificando ao Senhor, eu respiro e o meu louvor é somente para o Senhor. Não pare de fazer nada, mas continue fazendo tudo, tudo seja feito para a glória de Deus, seja o comer, seja o beber, seja o correr, faça para a glória de Deus. Por quê? Porque você vive, porque você respira. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos repetir juntos? Todo. Agora olha para o seu irmão e pergunta: está acordado ainda? Então louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Amém? Aleluia. Coloque-se de pé, vamos louvar com alegria. Mostrar que a vida em nós
Aleluia. Com que palavra o Salmo 150 começa? Aleluia. Com qual palavra termina? Aleluia. Pode dar um aleluia aí? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Depois da bênção, permaneça um pouquinho mais, que os adolescentes têm uma lembrança, algo aí para entregar para vocês. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos e agradeça ao Senhor pela vida que você tem, porque você pode louvá-lo. Você está vivo. Aleluia. Que assim o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê paz. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos vós hoje e para sempre. Amém. Acesso a você, depois saia, vá em paz e que Deus abençoe a sua semana. Esteja aqui conosco na quarta-feira, venha para a gente aprender mais um pouco com Filipenses 3, esteja aqui entre nós. Quarta-feira, aliás, quarta-feira já é ao PH, não é? Então não tem Filipenses 3, quarta-feira. Quarta-feira tem pregador especial aqui, aniversário da nossa UPH. E a gente faz assim um convite para que você venha celebrar ao Senhor com os homens da nossa igreja. Então, imperdível, quarta-feira, o aniversário, 56 anos da nossa UPH. Está aí, ó. Folder para você ficar ligado. Quarta-feira esteja aqui, 19h30. Vamos celebrar ao Senhor juntos. Deus abençoe a todos vocês. Vão em paz.